Agora que a nossa aplicação já está rodando, a gente pode estar fazendo a configuração de rotas. Então, para estar iniciando aqui, a gente pode estar criando o nosso arquivo chamado routes. Ficaria tsx ou .tsx porque vai ter componente XML, né? Que é aquela estrutura mais HTML. Então, a gente pode estar começando criando o nosso componente routes, que é uma função que retorna um elemento. Então, o nosso elemento ele retorna aqui. Eu já fiz a instalação do nosso React Router DOM, que seria basicamente a V6. Aqui no caso ele está com o tutorial da V5, mas não tem problema, a gente faz aqui junto. Então a gente começa fazendo o import do router, o routers e por fim nosso route. Acredito que fique dessa maneira. Ele está dando conflito aqui com a nossa função, então a gente pode estar chamando de, deixa eu pensar, pode estar renomeando esse cara e chamando ele de routes, né? Que é basicamente encapsular rotas. Então agora a gente pode estar seguindo aqui com a configuração. Close o router, que vai estar englobando toda a nossa configuração. Depois a gente chama o routes, que a gente renomeou para wrapper routes. Então ficaria assim. E por último, a nossa rota, que fica route. E ele recebe alguns parâmetros. No caso, recebe o path, que é tipo o caminho da nossa rota, da nossa página, e também ele recebe o element, que é tipo o nosso componente React. Então, no caso aqui eu vou fazer um teste, ver se ele funciona, e vou colocar tipo, tela inicial. Acho que ficaria mais ou menos assim. Eu vou formatar o arquivo, formatei, e ficaria mais ou menos nessa estrutura inicialmente. Agora no app eu vou chamar esse componente routes que eu criei, então ficaria aqui routes, certo? Chamaria ele, eu formatar o arquivo, e agora como ele está chamando esse routes, a página inicial, né, que é o barra vazio, se chama tela inicial. Se a gente quisesse criar outras páginas, a gente coloca outro path, por exemplo, aqui a gente vai ter a página de sobre, então a gente retornaria o componente. Então, se a gente quiser criar mais alguma, por exemplo, a de skills, a gente pode colocar o que vai aparecer. E para acessar essas páginas, eu colocar aqui, por exemplo, barra skills. E vai retornar essa viabilidade. Se eu quiser ir no sobre, barra sobre. Dessa maneira, a parte de rotas pode ficar um pouco mais bagunçada. Imagina se você tivesse muito mais. Então, para a gente estar deixando isso um pouco mais organizado, o que eu posso estar fazendo é estar criando uma variável de pages e nessa lista a gente pode ter objetos que vão estar representando a nossa página, retornando os campos path e o campo element. Aí a gente chama essa nossa variável e faz um map nela, retornando cada página por página. Dessa maneira fica um pouco mais organizado. Para simplificar, eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que a gente pode estar fazendo isso no código. Vamos lá? Eu vou estar chamando a minha variável pages, que já está configurada dentro de constant. Eu já fiz uma configuração inicial aqui da minha variável, que na parte que a primeira tela vai ser o sobre, assim que renderizar a aplicação. A outra página que de projetos, vai chamar o path projects e vai retornar a página projects, e a página de habilidades, e o path vai se chamar skills.
Agora a gente pode estar chamando essa variável. Já chamei. E a gente pode estar fazendo o map nela. E o map, ele retorna para a gente por parâmetro. Ele vai retornar o nosso objeto. Lembrando que o nosso objeto tem essa estrutura aqui, retornando path e element. Então, a gente pode chamar esse carinha de page, né? Ou a gente pode estar desestruturando, pegando os elementos desse cara, ao invés de a gente acessar page.element, page.path. Então, a gente pode estar desestruturando isso. Primeiro eu vou mostrar aqui normal e depois eu vou mostrar desestruturando. Mas para isso, a gente primeiro aqui vai estar retornando o nosso elemento, que seria esse route, né? Aí a gente substitui aqui o campo fixo por texto, a gente substitui pela nossa variável path, que está em page, page.path, vê que ele já retorna. E no nosso elemento, a gente colocaria page.element. E aí, ficaria dessa maneira. Só que nesse caso, eu não quero fazer esse page.apropriedade, page.apropriedade. Então, eu quero acessar direto. Então, o que eu faço é desestruturar as propriedades desse objeto. Para fazer isso, a gente abre e fecha chaves aqui dentro do parâmetro e automaticamente ele já vai estar trazendo aqui para a gente o path e o element. Agora a gente pode chamar direto e já vai funcionar. Aí a gente pode limpar esses carinha e fica uma estrutura um pouco mais limpa, um pouco mais clean. Salvando, a gente pode estar vendo aqui na página inicial, que é o sobre. A gente pode também estar indo na página de skills e também pode estar indo na página de projects, que também renderiza. E elas já estão todas configuradinhas aqui em arquivos separados dentro de views pages. Tá vendo? É elas que eu importo aqui e coloco no objeto. Então, é isso.